my people think of me? Sometimes I don't wonder, do my people think of me? Do they know the way I feel? I'm all alone, even with you by my side. Bom dia. Bom dia. Bom dia. I'm still a stranger in a strange land. Oh, until the day I die. Hoje não teve aula, não? Oi? Presencial? Presencial não, porque hoje é dia dos professores tomarem vacina. Foi um comunicado ontem. Aí hoje e amanhã a gente vai estar só no online. Ah, tá, entendi. Pensei que eu faltei aula hoje. Mas tudo bem. Tá gostando da música, Mar? Cadê o povo dorminhoco? Tô aguardando esse povo dorminhoco. O pessoal dorme mais que a cama, né? Chasing me around all day. Chasing me around all day. Feeling today. Será que o pessoal tá achando que não vai ter aula hoje? É. Vou esperar mais uns 3 minutinhos.
so far away from home. What can I do with these black Paris blues? I see the ghost of the past. They will always thought they would last. Black Americans coming here. Freedom that was clear. So far away from home. What can you do with the Black Paris blues? Bom dia. Vou começar fazendo a oração, o pessoal vai chegando, a gente vou admitindo. Então, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade que estamos tendo de começar mais um dia. Vamos entregar a Deus esse dia. Não podemos esquecer de rezar por tantas pessoas que ainda estão doentes, muitas pessoas que estão passando necessidade por conta da pandemia, que a gente, de alguma forma, possa ajudar essas pessoas, nem que seja com a nossa oração, pedindo que Deus providencie tudo o que for necessário para que elas tenham uma vida melhor, uma vida mais digna. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Padre Botinhá, intercedei por nós. Nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Bom dia de novo. Vou compartilhar a tela aqui novamente. Gostaram da musiquinha? Tava legal? Então, cadê? Plataforma. Aqui. Na semana passada, a gente parou no símbolo do hinduísmo, né? E aí, hoje, a gente vai dar continuidade a um símbolo também, que é um símbolo do hinduísmo, mas que, infelizmente, teve, né, a sua origem e o seu significado deturpado pelo nazismo, tá? Que é a cruz suástica. Então, essa aqui é a cruz suástica original, milenar, tá? E que foi que o nazismo se apropriou dela, tornou uma marca, mas usada de uma forma diferente que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa cruz suástica, ela indica as 4 direções, os 4 pontos cardeais. Quais são?
Norte, sul, leste, oeste. Isso aí. A indicação dos 4 pontos cardeais e representa também o deus Brahma, tá? É um símbolo sagrado e próspero para os hindus. A suástica, né, essa forma como está escrito aí, é como é escrito em sânscrito, que é uma língua antiga falada pelo povo hindu. Significa bem-estar, de modo que é, assim, um símbolo usado para sorte e prosperidade. E aí, infelizmente, eu vou colocar aqui na outra tela, esse aqui é a forma, né, que a gente acaba conhecendo mais, que é um símbolo nazista, inclusive fazer divulgação desse símbolo nazista, cometer algum tipo de violência e agregar a esse símbolo nazista é um crime, tá? A pessoa pode ser presa caso ela faça apologia a este símbolo. Aqui, ver se vai carregar. Carregou. Então, aqui é o símbolo original, o número 1. O número 2 é o símbolo do nazismo, né, que eu já falei para vocês, que divulgar esse símbolo fazer apologia à violência. Aqui eu estou mostrando para vocês o símbolo, não estou fazendo nenhum tipo de apologia. Porque fazer apologia, usar esse símbolo aqui como um símbolo de poder, por exemplo, é um crime, tá? E aqui a gente tem mais 2 versões da cruz original. Então, infelizmente, foi um símbolo que acabou caindo, né, assim, de forma pejorativa. Eu separei aqui é o símbolo original. Eu separei o deus Brahma para vocês virem. É o mesmo nome da cerveja? É, mas o nome do deus veio primeiro, tá, gente? E aqui a cruz no original. Então, a gente tem vasos na rua, né? Os monges que utilizam esse símbolo pintado, às vezes, no corpo, em templos, no próprio Buda, tapetes, um trono num templo, mais o símbolo original, ok? Agora vamos passar para os símbolos do judaísmo. A estrela de Davi é o símbolo mais conhecido do judaísmo. Opa, fechou aqui. Voltei. É o símbolo mais conhecido do judaísmo. É um hexagrama. Ele é formado por 2 triângulos sobrepostos, tá vendo? Um para cima e um para baixo. É representada por uma estrela de 6 pontas. Ui, que sono. Sobreposta, desculpa. Ela está relacionada com a união de elementos, a saber, o feminino e o masculino, o céu e a terra, entre outros. É utilizada em outras religiões, como no cada ângulo da estrela representa um deus na trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva,
os quais simbolizam, respectivamente, o Criador, Preservador e o Destruidor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A bandeira de Israel, que traz a estrela de Davi, que é o símbolo do povo judeu. Ok até aí? O pessoal está dormindo? Acorda. Espreguiça. Salta os braços. Primeiro tempo em casa, difícil, né? Tá rindo, Felipe? Continuando aqui. A menorá. Vocês também já devem ter visto esse símbolo, né? Parece um candelabro. É um candelabro, na verdade. Estão vendo? Eu já vi já esse símbolo. A menorá, ou menorá em hebraico, é um candelabro de 7 pontas que foi construído por Moisés e se tornou um símbolo religioso do judaísmo. É um dos símbolos mais antigos da fé judaica. Para que serve um candelabro? Quem sabe dizer? Vai lá. Acendeu. Quando chegar na geladeira dela, tira. Quem é que sabe o que é um candelabro? Pesquisa aí, gente. Vocês estão com a internet na frente de vocês. O que é um candelabro? Pelo desenho já dá mais ou menos para saber, não dá? Uma vela. Ah, quem falou? Tem que acender uma vela. Isso, é de colocar uma vela, é isso aí. O objeto divino de iluminação, a menorá, é citada muitas vezes na Torá, livro sagrado com as leis e mandamentos do judaísmo. Como é que é o nome do livro sagrado dos judeus? Hã? Judaísmo. Não, Judaísmo. o nome do livro sagrado. Está escrito aqui, ó. Tora. Na verdade é Torá, porque tem um acento agudo no A. Tem ninguém jogando aí não, né? Não. Ó. O candelabro de 7 braços. Fará também um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se fará este candelabro o meu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Então, é um objeto que é utilizado para colocar velas. E aí, lá na Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, tem essa passagem aqui, onde Deus pede a Moisés que construa este objeto como um símbolo de iluminação. Então, se eu perguntar na prova assim, o objeto sagrado, menorá, é um símbolo de quê? Representa o que no judaísmo? O que ele representa? As trevas? O que ele representa, gente? Iluminação. A iluminação, isso aí. A mezuzá, substantivo feminino, símbolo religioso judaico, que consiste em 2 parágrafos de uma oração.
colocado num estojo de metal, madeira ou vidro, pregado nos umbrais das portas, do lado da porta, à direita. Na verdade, uma mezuzá é um lembrete diário, uma declaração pública da identidade e fé judaicas. A mezuzá distingue uma casa judaica e é um símbolo, e é um sinal e símbolo visível para todos que entram, que é um senso de identidade judaica e compromisso que um senso de identidade judaica e compromisso existe naquela casa. Então, assim, aqui está escrito em hebraico, estão vendo? Essas letrinhas todas pequenininhas aqui. São 2 parágrafos, que é essa oração aqui, ó. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. São esses 2 parágrafos aqui, que não é preciso a gente decorar, que eu coloquei aqui só para efeito mesmo, né, de conhecimento. A gente não tem que decorar essa oração. É uma oração muito bonita, é uma oração que também está na nossa Bíblia, na Bíblia cristã. Por quê? A Bíblia cristã, os 5 primeiros livros, já falei isso para vocês, né? Depois a gente vai ver isso com mais lá para setembro, quando for o mês da Bíblia, né? A gente vai estudar mais sobre a Bíblia. E aí, inclusive, vamos precisar levar uma Bíblia para a escola. Quem tiver de casa vai precisar ter uma Bíblia em mãos para a gente poder manusear um pouquinho, né? Como eu vou para catequese, então eu já tenho uma. Ah, que bom! É essa aí mesmo que a gente vai usar. E aí, esse texto é escrito em hebraico, que é a língua mãe da nação do povo judaico. E aí ela é toda enroladinha e colocada dentro de um estojo, né, que pode ser de metal, de madeira ou de vidro. E aí coloca-se na porta, assim. Aí quando o judeu vai entrar em casa, ele coloca a mão ali em cima daquela caixinha e normalmente já sabe essa oração de cabeça, né? Igual assim, grande parte dos cristãos sabe pelo menos a oração do Pai Nosso, né? É como se você colocasse ali a mão e você estivesse fazendo, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Só que no caso dos judeus, eles estão fazendo essa oração que eu botei aqui embaixo, tá? É muito comum também que os cristãos tenham na sua porta uma cruz, né? Um crucifixo. Alguns católicos, eles têm também, às vezes, aquele potinho de água benta, né? Bota a mão assim, aí entra em casa, faz o sinal da cruz. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não quero, não. Não? E aí é um símbolo, né? Quando vocês forem a algum lugar, chegar e vir assim, aí vocês já sabem que ali mora alguém da tradição judaica, algum judeu mora naquela casa. Símbolos do budismo. Roda do Dharma. A roda do Dharma é um símbolo do budismo. Ela é representada por um círculo com 8 raios que significam os ensinamentos de Buda. Então, cada um desses aqui. Esses ensinamentos são esses ensinamentos chamados de nobre caminho óctuplo, que são 8. São entendimento, são entendimento correto, pensamento correto, língua correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Então, é como se a gente pegasse cada um desses ensinamentos
entendimento, pensamento, e fosse colocando aqui, um em cada ponta. O que isso aqui lembra para vocês? Uma roda gigante. Uma roda gigante, uma roda de Uma roda bicicleta. de bicicleta, de carro. Isso. E aí, como é que a gente percebe aqui que está tudo sustentado, não é isso? Se essa roda aqui fosse rodar no chão, segurando uma carroça muito pesada, provavelmente ela não quebraria, né? Por quê? Porque ela está toda sustentada. Então, esses ensinamentos de Buda, o entendimento, pensamento, linguagem, ação, modo de vida, né? Eles são sustento para que você tenha uma vida plena, uma vida boa. E aí você fuja do karma, né? Segundo os ensinamentos do budismo. Ok? Ok. Tem alguém com sono aí? Eu tô com um pouquinho. E aí chegamos ao final da flor de lótus. A flor de lótus, que representa o crescimento espiritual, é considerada o trono de Buda e é um dos seus 8 símbolos auspiciosos do budismo. Quando fechada, a flor sinaliza o coração fechado, que somente se abre com o desenvolvimento das virtudes de Buda. Lembra que eu mostrei na semana passada a mão de Fátima com um olho grego dentro e uma flor de lótus atrás? Sim. Que eu falei, nossa, esse aqui tá uma farofada, né? Porque agora a gente sabe que a flor de lótus é um símbolo do budismo. A mão de Fátima, cadê ela? Aqui, é um símbolo do islamismo, né? E você tem o olho grego, que é uma outra representação que não pertence diretamente a uma religião, né? Ela é um amuleto. Eu vou colocar para vocês, que a gente ainda tem um tempinho, um videozinho que eu gosto bastante. Olha o Arthur aí, estava com a tela compartilhada, não estava te vendo, Arthur. Eu vou colocar um videozinho que eu gosto bastante dele. Deixa eu diminuir a tela aqui. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o budismo. É um desenho animado. Esse desenho, ele é um pouquinho longo, ele tem 13 minutos. Não vai dar tempo da gente ver tudo, mas eu vou deixar ele compartilhado na plataforma e aí dá para a gente ver tudo na plataforma depois, tá bom? A história de Buda aqui. Bem, eu não posso abrir a minha tela toda, senão vai travar. Mas som compartilhado. Gautama Buda, o fundador do budismo,
viveu no norte da Índia no 6º século a.C. Seu nome pessoal era Siddhartha e seu nome de família era Gautama. Ele foi chamado de Buda após ter atingido a iluminação e realizado a verdade última. Buda significa desperto ou iluminado. Ele se chamava de Tathagata, enquanto que seus seguidores o chamavam de Bhagawa, o bem-aventurado. Outros se referiam a ele como Gautama ou Sakyamuni. Ele nasceu como um príncipe que parecia ter tudo. Teve uma criação luxuosa e sua família era de uma descendência pura de ambos os lados. Ele era o herdeiro do trono, extremamente belo, inspirador de confiança, majestoso e dotado de uma bela compleição e uma presença refinada. Aos 16 anos, casou-se com sua prima Yashodhara, majestosa, serena e plena de dignidade e graça. Apesar de tudo isso, o príncipe Siddhartha se sentia preso no luxo, como um pássaro em uma gaiola de ouro. Durante as suas visitas fora do palácio, ele viu aquilo que foi conhecido como os 4 sinais. Isso é, um homem velho, um homem doente, um homem morto e um santo recluso. Quando viu os sinais um após o outro, a compreensão veio a ele de que a vida está sujeita ao envelhecimento e à morte. Ele perguntou: qual o reino da vida no qual não há nem velhice nem morte? O sinal do recluso que estava calmo por ter abandonado a ânsia pela vida material deu a ele que a indicação do primeiro passo em sua procura pela verdade deveria ser a renúncia. Isso significava compreender que as posses materiais não poderiam trazer a felicidade última que as pessoas ansiavam. Determinado a encontrar o caminho para fora desses sofrimentos universais, ele decidiu abandonar o lar e encontrar a cura não só para si mesmo, mas para toda a humanidade. Uma noite, aos 29 anos, com um silencioso adeus, ele se despediu de sua esposa e filho que dormiam. Selou seu grande cavalo branco e se dirigiu para a floresta. Sua renúncia sem precedentes na história. Ele abandonou no auge de sua juventude os prazeres em troca das dificuldades. Seguiu da segurança da vida material para as austeridades, de uma posição de riqueza e poder para aquela de uma seta errante, que se abrigava em cavernas e florestas, somente com seu manto esfarrapado como única proteção contra o sol escaldante, a chuva e os ventos do inverno. Ele renunciou à sua posição de riqueza, promessas de prestígio e poder, e uma vida repleta de amor e esperança, em troca da busca pela verdade, a qual ninguém havia encontrado, embora muitos na Índia a tivessem procurado por milhares de anos. Por 6 longos anos, Siddhartha se dedicou a encontrar a verdade. Qual a verdade ele buscava? Era entender verdadeiramente a natureza da existência e encontrar a felicidade derradeira e imutável. Estudou sob os mais proeminentes mestres da época e aprendeu tudo que tais professores religiosos podiam lhe ensinar. Quando descobriu que não podiam ensinar aquilo que estava buscando, ele decidiu encontrar a verdade por seus próprios esforços. Um bando de ascetas se juntou a ele e juntos praticavam severas austeridades, na crença que se o corpo fosse torturado, então a alma seria liberta do sofrimento. Siddhartha era um homem de energia e força de vontade, e superou os outros ascetas em cada austeridade que praticava. Quando jejuava, ele comia tão pouco que quando olhava a pele de seu estômago,
Ele conseguia tocar sua coluna vertebral. Ele se pressionou a realizar feitos supra-humanos de autotortura, de maneira que certamente teria morrido. Mas compreendeu a futilidade da automortificação e, ao invés disso, decidiu praticar a moderação. Na noite de lua cheia, no mês de Vessaca, ele se sentou sobre a árvore Bodhi, em Gaia, imerso em profunda meditação. Foi então que sua mente explodiu a bolha do universo material e percebeu a verdadeira natureza de toda a vida e de todas as coisas. Com a idade de 35 anos, ele se transformou de um buscador sincero pela verdade em um Buda, o iluminado. Por quase meio século depois da iluminação, o Buda andou pelas estradas poeirentas da Índia ensinando o Dharma, de forma que aqueles que ouvissem e praticassem viessem a ser enobrecidos e livres. Ele fundou uma ordem de monges e monjas, desafiou o sistema de castas, elevou o status das mulheres, encorajou a liberdade religiosa e a livre investigação, abriu os portões da liberdade para todos, em qualquer condição de vida, alta ou baixa, santo ou pecador. Enobreceu as vidas de criminosos como Angulimala e de cortesãs como Ambapali. Ele libertou a humanidade da escravidão religiosa, do dogma religioso e da fé cega. Ele atingiu o ápice em sabedoria e inteligência. Cada problema foi analisado em suas partes constituintes, e então foram reajuntadas na ordem lógica, com o significado tornando claro. Ninguém podia derrotá-lo no diálogo. Um professor inigualável mesmo nos dias de hoje. Ele ainda é o mais proeminente analista da mente e dos fenômenos. Pela primeira vez na história, ele deu aos seres humanos o poder para pensar por si mesmos. Elevou o valor da humanidade e mostrou que os seres humanos podem alcançar o mais alto conhecimento e a suprema iluminação por seus próprios esforços. Apesar da sua incomparável sabedoria e linhagem real, ele nunca se afastou dos simples aldeões. Distinções superficiais de classe e casta significavam pouco para ele. Ninguém era tão pequeno ou baixo que ele não pudesse ajudar. Frequentemente, quando uma pessoa sem casta, pobre e rejeitada, vinha até ele, seu respeito próprio era restaurado e sua vida era transformada de ignóbil para de um nobre ser. O Buda era pleno de compaixão, karuna, e sabedoria, panya, conhecedor do como e do que ensinar aos indivíduos de acordo com seu nível de entendimento. Ele era conhecido por ter andado longas distâncias para ajudar uma única pessoa, a fim de mostrar a ele ou a ela o caminho correto. Ele era carinhoso e dedicado aos seus discípulos, sempre perguntando a respeito de seu bem-estar e progresso. Quando residia no mosteiro, ele visitava diariamente os lugares onde os doentes ficavam. Sua compaixão pelos doentes pode ser notada por meio do seu conselho. Quem cuida do doente, cuida de mim. O Buda manteve ordem e disciplina, com base no respeito mútuo. O rei Pasenadi não podia entender como o Buda mantinha tal ordem e disciplina na comunidade dos monges. Gente, vou precisar encerrar aqui. Enquanto ele, o rei... eu vou colocar... Deixa eu fechar aqui. Eu vou colocar agora o vídeo na plataforma na aula de hoje, tá? Porque a gente terminou de ler o texto que ainda está postado na aula 16. Hoje
Deixa eu interromper o compartilhamento aqui que fica melhor. Hoje a aula é a 18, tá? Então, o vídeo, ele tá postado, já coloquei aqui, a história de Buda, na aula 18. E aí vocês podem terminar de assistir, já tá lá, para saber como é que foi o finalzinho, né? E aí o finalzinho do vídeo, com a morte de Buda. E a gente se encontra no último tempo com o empreendedorismo. Hoje não é jogo, hoje é aula, hein? Avisa para o pessoal aí. Quem é que entra com esse nome de certificadora? É o Lohan? Sim. Tá. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até o último tempo.